E ainda nem tentou? Talvez mulheres aí que não tenham, às vezes, um parceiro definido ainda, e ainda não é considerado infértil, Isso é um né? assunto muito em voga hoje, né? Porque, na verdade, as mulheres, elas foram adiando. Na verdade, a gente foi crescendo, né? Dentro de outras perspectivas que não eram necessariamente relacionadas à maternidade, né? Então, desde o século passado aí que as mulheres têm galgado seus lugares, né? Na profissão e em outras situações de vida. E isso atrasou, teoricamente, os planejamentos da maternidade, dos seus filhos, etc. Né? E isso trouxe algumas questões, né, Laura, para nós mulheres relacionadas a esse tempo. Né? E a gente sabe que hoje em dia a gente tem outras opções que podem nos assegurar um pouco mais esse tempo mesmo maior aí para esse planejamento, né? E eu acho que vale a pena a gente conversar, porque apesar de ser uma possibilidade, né, que a gente está conversando talvez sobre o congelamento de óvulos, as pessoas sabem pouco sobre isso, né? Assim, como escolher, o que fazer, o que é o ideal, né, ser feito. E até quando elas podem se organizar para ser mães, Eu acho né? que, Assim. né, que ainda, né, não tem um parceiro, não pensou ainda, né? Qual é a idade, né, ideal que elas têm para fazer esse congelamento, né? Todo mundo tem muito medo da nossa idade biológica, né? O maior risco, né? Quando a gente tem mais risco de ter um bebê, né, com alguma malformação. Então, a gente tentar prevenir isso de alguma forma, né? Fazendo um congelamento de um óvulo mais novo, né? Com melhores possibilidades, né, de gestação. Uma das possibilidades, né, que a gente pode adiar a maternidade, e aí eu gosto muito de frisar uma questão importantíssima sobre segurança. Porque a gente não tem segurança de que a gente vai conseguir engravidar em nenhuma idade, mas é real que a nossa fertilidade ou a nossa fecundidade mesmo, do ponto de vista não só feminino, mas do ponto de vista de casal, ele vai diminuindo ao longo dos anos. E é muito importante a gente pensar na questão da idade feminina, da idade da mulher, por quê? A gente nasce com os nossos óvulos. Então, hoje em dia, a gente tem em volta aí de 30 anos, os nossos óvulos têm 30 anos. E a gente tem que pensar como uma célula. Essa célula ela tem um potencial de ir, infelizmente, envelhecendo. Assim como as células da nossa pele, de todo o nosso organismo, ela vai envelhecendo, os óvulos também. E a gente não tem novas produções desses óvulos. Então, são óvulos que vão, ao longo dos anos, perdendo a capacidade que eles têm de ser uma célula potencialmente capaz de virar um bom embrião e, consequentemente, ter uma chance de gravidez. Então, esses óvulos, eles têm em torno de 30 anos, se a mulher tem 30 anos, e eles vão ter em torno de 40 anos, se a mulher tem 40 anos. Então, a probabilidade de gravidez, ela diminui exatamente pela qualidade desse óvulo em formar embrião. E aí, uma questão que vocês colocaram muito importante com relação ao longo dos anos, né? O que foi acontecendo ao longo dos anos para que hoje as mulheres precisem de buscar cada vez mais, não só técnicas para adiar a maternidade, como também, às vezes, técnicas ou tratamentos para poder conseguir engravidar. E eu acho que é uma questão muito cultural, né? Vamos pensar aí ao longo dos anos nas nossas avós, nas nossas mães. A gente tinha um período em que o casamento ele era mais jovem, as mulheres engravidavam mais jovens, então a prole ela era definida muito mais jovem. Ao longo dos anos, a gente teve uma questão relacionada com a mudança da nossa dinâmica de trabalho aí com relação ao mercado mesmo. A mulher foi inserida no mercado de trabalho e ela precisou de se sustentar ali profissionalmente com um tempo maior fora de casa. Então, as mulheres começaram a engravidar mais tarde. E isso é um reflexo muito importante na nossa geração hoje. Então, vamos pensar nas mulheres hoje com 40 anos. Estou falando a nossa idade aqui, mas é a nossa idade mesmo. E essas mulheres hoje, ou nós mulheres hoje, a gente precisou de estudar, a gente precisou de se profissionalizar e a gente precisou de ser inserido no mercado de trabalho. E muitas vezes as nossas relações pessoais e as nossas relações familiares, elas foram aí deixando um pouquinho mais de lado conforme a gente foi tendo necessidade de se posicionar mesmo ou de trabalhar cada vez mais. E aí a gente deixou para engravidar mais tarde. E a gente deixando para engravidar mais tarde, a probabilidade de engravidar ela vai diminuir. Não é infrequente que muitas de nós precisou ou de fazer alguma avaliação prévia,
ou de fazer alguma otimização aí da probabilidade de gravidez, até porque começou a gerar uma certa ansiedade, porque a gente já tinha mais de 30 anos quando a gente começa a pensar nessa questão de gravidez. E aí, hoje em dia, nós estamos vendo mulheres que, após os 35 anos, estão planejando essa gravidez. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho hoje um parceiro e eu tenho uma condição que eu possa engravidar no momento, não adie a chance de você engravidar. A garantia de que a gente vai conseguir engravidar, infelizmente, é estar grávida. Sim. Então, não existe hoje teste de ser fértil, teste de fertilidade. O casal, ele é fértil ou não a partir da hora que ele engravidou ou não engravidou. Então, os testes que a gente faz hoje são testes que avaliam reserva ovariana, que aí nós vamos falar da questão feminina, e são testes que avaliam riscos maiores ou menores da chance de engravidar, ou riscos ou causas, na verdade, já de infertilidade para um casal. Então, na mulher que não tem hoje uma possibilidade de gravidez e que deseja ainda ser mãe, o ideal, a técnica que a gente já tem bem estabelecida hoje é o congelamento de óvulos. Existem outras questões relacionadas também com o adiamento da maternidade, como, por exemplo, congelamento de tecido ovariano ou até mesmo alguns bloqueios hipofisários, mas nenhum deles é uma técnica já bem estabelecida. Então, o que a gente pode oferecer hoje para as pacientes é o congelamento de óvulos. E quando que esse congelamento de óvulos pode ser feito? Ele pode ser feito em qualquer idade, desde que a gente entenda quais são os riscos e quais são os benefícios desse congelamento para determinadas idades. Então, se eu menstruo, se eu ovulo mensalmente, se eu tenho reserva ovariana, eu posso fazer congelamento de óvulos? Pode. Agora, a orientação que a gente dá para o paciente é que ela deve ser programada e ser feita até por volta dos 35 anos. Qual seria uma idade ideal aí? Entre 30 e 35 anos, então, a gente teria maior probabilidade de número de óvulos congelados em maior quantidade e também de que esses óvulos tenham melhor qualidade para se formar um embrião e, consequentemente, uma gravidez no futuro. Lembrando que todos os óvulos congelados, eles vão precisar de ser submetidos à fertilização in vitro no futuro para uma gravidez. Então, a única forma que a gente tem de fazer com que a paciente engravide depois do congelamento de óvulos é descongelando esse óvulo, utilizando um sêmen, que pode ser um sêmen do parceiro ou até mesmo de um banco de sêmen, nos casos das mulheres que optem por fazer tratamento como produção independente. E aí a fertilização in vitro ela vai acontecer para que forme-se um embrião dentro do laboratório, in vitro, e aí esse embrião ele é transferido para dentro do útero. Sim, eu acho que é importante falar isso, né? Porque às vezes as mulheres elas vão protelando e aí quando elas têm quase 40, que elas pensam, na verdade, nessa possibilidade, né? E assim, e mesmo que ela consiga ter óvulos, isso não é uma garantia de que esses óvulos vão conseguir ser fecundados e que isso vai gerar uma gravidez, né? Eu acho que o óvulo que ela congelar vai ficando... Ela pode, né, congelar mesmo depois de 35, mas não sabem desses riscos, né? Assim, de não ter tanta chance, né, de fertilidade.